Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje com o Dr. Ramon Lima, advogado empresarial, para falar acerca de um tema que está em evidência, está em alta, que é a relação do Covid-19 com o fato de ser considerada doença ocupacional. Sabemos que a MP 927, em seu artigo 29, afasta a possibilidade do Covid ser considerado como uma doença ocupacional e, consequentemente, gera estabilidade para o colaborador. Recentemente, o STF jogou a responsabilidade de comprovação do nexo causal para o empregador e esse é o nosso objetivo hoje aqui da nossa conversa, para o Dr. Ramon explicar um pouco melhor, né, o entendimento jurídico e como os nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, eles podem se precaver juridicamente, evitando esse tipo de demanda, né, e, consequentemente, alguns aborrecimentos ou, né, perda de tempo no seu dia a dia em função desse tipo de situação. Então, doutor Ramon, eu deixo a palavra aqui, gostaria que o senhor falasse um pouco dessa relação e desde já agradeço a oportunidade. Bom, Anderson, é sempre uma satisfação esse bate-papo que a gente sempre tem a respeito desses temas que são muito relevantes, né? E, essencialmente para aqueles que têm pequenas empresas, às vezes não têm condição de ter uma assessoria tão próxima prestando essas informações, e aí esse trabalho que você faz não apenas para os seus clientes, a gente já conhece, mas também para toda a sociedade, que você acaba trazendo assuntos muito bacanas aí que vão ajudar realmente dentro da relação do empregador e do empregado nessa condição de condução dessas relações trabalhistas. Bom, o tema ele é muito palpitante, ele está muito quente, está gerando muitas dúvidas. Por quê? A medida provisória, originalmente, ela afastou, como você bem disse, a possibilidade de o Covid-19 ser considerado como uma doença laboral. Bom, se ela faz isso, qualquer contaminação que houvesse dentro ou fora da empresa, em princípio, não seria considerado doença laboral. O STF foi provocado por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade e declarou que essa norma ela é inconstitucional. Com isso, qual é o efeito prático dessa decisão do STF? Ela retira essa condição de afastar a possibilidade de ser considerado uma doença laboral e devolve essa discussão para saber se de fato houve ou não a responsabilidade, só que agora invertendo o polo. Ou seja, antes o empregado tinha que comprovar que ele adquiriu a doença na empresa, já que havia uma presunção de que não era doença laboral. No entanto, agora o empregador tem que comprovar que a doença não foi adquirida na empresa. Então joga a responsabilidade para o empregador. E aí como fazer, como se precaver dessas condições, dessa situação, na realidade, de considerar a doença laboral? Bom, existem uma série de protocolos de segurança, de saúde do trabalho. Existem normas que são regulamentadas, seja pelo Ministério da Saúde, seja pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, seja pelo Ministério Público do Trabalho, seja pela Delegacia Regional do Trabalho por meio das suas fiscalizações. Então, elas vão orientar quais são as medidas que devem ser adotadas em cada ramo, em cada empresa, para que ali haja realmente uma situação que elimine a contaminação. Se não puder eliminar 100%, mas diminuir a possibilidade de risco de contaminação dentro da empresa. Então são esses mecanismos que a gente já conhece, a disponibilização do álcool gel, a utilização obrigatória de máscaras nos ambientes públicos e privados, a utilização de produtos de higienização como toalhas em papel nos banheiros públicos, também a utilização desses tapetes sanitizantes. Essas são as medidas mais conhecidas, tá? E também tem as medidas que são diretamente ligadas ao relacionamento do empregado com a empresa. Então, aqueles funcionários que estão dentro do grupo de risco, então eles devem ser afastados, podem ser colocados em teletrabalho. Algumas pessoas acham que eles devem ficar em casa sem trabalhar. Não, você pode colocá-los em teletrabalho, tá? Então você coloca o empregado em teletrabalho, ele continua trabalhando para a empresa, mas sem o risco de contaminação, sem o risco de contágio. Você pode colocar aquele empregado de férias nesse momento para evitar que ele esteja nesse momento de pico frequentando a empresa. Aqueles que vão frequentar a empresa de toda forma, você deve adotar políticas de distanciamento. Então, uma sala você deverá ter um distanciamento mínimo para que aquela empresa não tenha o risco de contaminação.
fluxo de trabalho, você poderá adotar as escalas de revezamento. Então são inúmeras as medidas que a gente poderá adotar aí para fazer com que a empresa comprove de que não houve contaminação ou ela não contribuiu para o risco de contaminação, tá? E aí, quando a gente fala em nexo causal, que você pontuou, o nexo causal é exatamente esse vínculo entre a conduta que a empresa praticou e o resultado negativo obtido. Ou seja, a empresa omissa, a condição da empresa omissa em não adotar as políticas de preservação de saúde, os protocolos de segurança, ela contribuiu, teve um nexo entre a conduta dela e a contaminação do empregado. Então, nesse sentido, ela será, sim, responsabilizada. É isso que ela vai tentar demonstrar na justiça, caso ela seja provocada, que ela não teve responsabilidade com a contaminação. Perfeito, doutor Ramon. Então, de toda forma, e de uma maneira muito objetiva, o que o empregador ele precisa é tomar as medidas cabíveis e comprovar que está tomando toda essa precaução para que o seu colaborador não esteja esse tipo de contaminação dentro da empresa. Então, ela publicizando isso, ela já diminui o fato. Sim, com certeza. Ela deverá não apenas adotar as medidas de segurança, mas treinar os seus empregados e também o seu público que frequenta a sua empresa para que elimine esse risco de contaminação, ou se não conseguir eliminar, pelo menos reduza drasticamente esse risco de contaminação, comprovando que ela não contribuiu para aquele evento danoso que foi o contágio, a contaminação dos seus empregados dentro do ambiente de trabalho. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a colaboração do Dr. Ramon Lima, advogado, para tentar pacificar mais um pouco acerca desse tema, dessa discussão, nos colocar à disposição de vocês. E se vocês entenderem que tudo que a gente conversou aqui, pessoal, fez sentido, curta e compartilhe as nossas postagens, seguem as nossas redes sociais. A gente está sempre procurando divulgar conteúdos aí que venham a contribuir com o dia a dia das empresas. Muito obrigado.